Apaixone-se por si mesmo. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da autoestima, sobre o uso de ferramentas para trabalhar essa questão que é tão importante para todos os nossos relacionamentos. A base estrutural de como a gente se relaciona com o mundo depende de como a gente se relaciona com a gente. Meu nome é Matheus Arantes, sou médico, professor e escritor e hoje vamos falar sobre apaixonar-se por si mesmo. Quando a gente fala sobre se relacionar consigo mesmo, sobre se amar, eu não estou falando de uma egolatria, de você colocar o ego como se fosse um deus. Muito menos sobre um egocentrismo, ao ponto de você esquecer de quem está ao seu redor. Eu falo sobre ter um ego estruturado, saudável, que sabe se adaptar ao mundo de uma forma confortável e feliz. E para isso nós vamos estudar a imagem que nós temos sobre nós mesmos. A imagem que você tem sobre si mesmo, ela não foi herdada ou geneticamente determinada como muitas pessoas pensam. Ela foi aprendida. E é sobre aprender como se relacionar consigo mesmo e como editar essa mensagem através da nossa narrativa e dos nossos comportamentos que nós vamos falar nesse vídeo e nos que vem a seguir. No nosso processo de desenvolvimento, o nosso cérebro vai captando informações sobre as nossas experiências, sobre os resultados daquilo que fizemos e como fomos reconhecidos por isso pelas pessoas que nós amamos e vai armazenando em forma de memória os processos que nós vivemos. E como forma de nos manter vivos, aquilo que ele entende como correto do processo de adaptação, por mais que não seja a melhor das opções, ele tende a te fazer repetir. E é por esse nosso vício de repetir ações por medo de resultados diferentes, que a gente pode falar que o futuro está no passado armazenado. O conceito que temos de nós mesmos, as formas como reagimos ao mundo, estão diretamente ligados às nossas memórias, às nossas opiniões sobre as experiências que tivemos, que geram os nossos comportamentos. Então, por que estudar autoestima? Por que entender como se relacionar consigo mesmo? A resposta é simples, mas não é fácil. Para se amar mais, a gente ama aquilo que a gente admira. E quando você se dispõe a ter uma autoestima mais equilibrada, mais forte, você aumenta suas emoções positivas, você atinge um grau maior de eficiência, você se relaciona melhor com os outros por se relacionar bem com você mesmo e você é uma pessoa mais independente, com uma autonomia muito maior. Mas para isso, didaticamente, nós vamos falar sobre 4 pilares da autoestima. E eu uso como referência 2 livros para esse nosso estudo, para essa nossa discussão. A Passagem do Meio, de James Hollis, e, sobretudo, o livro do Walter Rizzo, Apaixone-se por si mesmo. Inclusive, recomendo essa leitura, porque é muito organizado e traz de uma forma muito prática o que fazer frente a cada um desses pilares da autoestima, que são autoconceito, o que você pensa sobre si mesmo, autoimagem, a opinião sobre a sua aparência, autorreforço, em que medida você se premia ou se gratifica, e a autoeficácia, quanto de confiança você tem em si mesmo para desenvolver alguma coisa. Então, a partir desses 4 pilares, a gente vai desenvolver um estudo a respeito da autoestima, autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Matheus, quando a gente fala sobre autoestima, a minha percepção é que existe um viés muito voltado para a conformação. Como que para a pessoa se amar e ter autoestima de fato, ela fosse obrigada a aceitar e se conformar até com aquilo que nitidamente não tá bom, que precisa ser mudado. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A aceitação parte da gente amar e se conhecer, né? Mas não é gostar de tudo que conhece, até porque senão não tem propósito nenhum se desenvolver, né? E a melhoria, para ela ser realmente pautada em algo real, a pessoa tem que se aceitar. Mas se aceitar não é se conformar. É o ponto de partida se aceitar, é o ponto sólido de para onde eu estou indo. É um ponto real a aceitação, mas não se conformar, principalmente com aquilo que a pessoa já sabe que precisa mudar. Como, por exemplo, um mau hábito, o hábito de comer além do necessário. Aceita que está acima do peso, qual é a realidade, qual é o tempo real que vai demorar para um emagrecimento, mas não de uma forma se aceita e assim é. Não, uma vez que você tem consciência que algo precisa ser melhorado, nada melhor que os pés no chão com a realidade para você saber realmente qual ação tem que tomar. O problema
é que muitas vezes a gente não aceita nem o lugar que a gente tá. Por não aceitar o lugar que a gente tá, a gente fica com um piso flutuante, que eu gosto de dizer. Então, assim, como você não se enxerga, não aceita qual é a sua realidade, você não tem um ponto de partida certo que vai te dar um impulso maior para o próximo lugar. Então eu sinto que essa noção de que as pessoas, para se aceitarem, elas precisam se amar por inteiro, muitas vezes se torna uma ação muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa pensa, como que eu vou amar aquilo que meu corpo tá comunicando que não tá bem, que o meu ambiente tá comunicando que não tá bem? É com amor que a gente educa. O melhor dos mundos é aprender a amar na sua totalidade. Vou conhecer, vou amar, mas não vou passar a mão na cabeça. O que precisa ser mudado será mudado. Mas é muito mais fácil você mudar com amor do que você mudar com desamor. Aquela força do ódio, normalmente você vai ter um rebote muito grande de qualquer mudança que você colocar para acontecer. Não sempre. Mas pelo amor você consegue ir mais longe. Entende? Aquele exemplo que você usou, que eu acho que seria até legal você elaborar um pouquinho, é que a aceitação de si é muito voltada para como se você estivesse cuidando de um filho ou de uma criança, né? Que você vai corrigir as coisas que ela tá fazendo de errado, mas com amor. Porque você quer o melhor dela no futuro. Então, essa é uma questão, né? Normalmente nos nossos pontos fracos, aonde habitam os nossos vícios, onde habitam as coisas que a gente não gosta muito, já que a gente tá falando aqui sobre relacionar consigo mesmo, né? Sobre apaixonar-se por si mesmo, a gente tem que trabalhar em cima dessa imagem. Você ama a totalidade, mas isso não te faz cego para aquilo que precisa ser mudado. Usualmente onde habita seus vícios, onde habita aquelas características suas que você não gosta, você tem um quê de comportamento infantil. Então, como uma criança, você tem que se tratar. Vamos lá. Você está aprendendo algo agora, algo novo, uma habilidade nova, pensa como uma criança de tá aprendendo a andar. Se a criança dá 2 passos e cai, você vai gritar, sua burra, por que você fez isso? Anda direito. Não vai. Você vai dar a mão, você vai aqui celebrar 2 passos, porque 2 passos é melhor que 1, porque 1 é melhor que 0. Então você vai celebrar. Quando se trata de uma habilidade que você ainda não tinha, você tem que celebrar como celebra uma criança começando a andar. Porque se você não faz isso com você, com essas suas partes, que a gente vai falar partes reprimidas, né? A vida que a gente não viveu e a gente está querendo viver agora, quando a gente não trabalha assim com a vida, você trauma. Então uma criança, se ela começa a andar, dá 2 passos e cai, você começa a xingar e gritar, ela trauma, né? Ela fica traumatizada com aquilo. Então por que você, como adulto pleno que é, não observa aquilo que em você ainda é infantil e dá um jeito de se comunicar de forma mais amorosa com você mesmo? E é muito interessante usar essa figura de educação de si mesmo, porque quando a gente vai falar aqui nessa nossa empreitada do amor próprio, do se apaixonar por si mesmo, a gente tem que falar do nosso processo de educação, de descoberta, coisas nossas que a gente ainda não sabe, de habilidades que a gente ainda não desenvolveu e que para isso a gente vai ter um papel de educador com a gente. Por isso que de uma forma muito didática que eu tô trazendo esses vídeos pra gente discutir e pra gente trazer informações tão importantes sobre o processo da nossa educação. O adulto, ele é esquecido, né? A gente pensa em pedagogia, a gente pensa em educação, a gente pensa em coisa de criança. E o adulto? Você tá no mundo, quem te ensina a se educar? Ainda mais num mundo que não para de evoluir, né? Que exige adaptação, exige evolução. E as dores humanas são as mesmas desde sempre. Relacionamentos e afins. Então é muito essa questão de que você não vai se reprimir para dar os primeiros passos, mas que você também não vai fingir que sabe andar quando você não sabe. Então parte de se amar é buscar a evolução, saber exatamente onde você tá e comemorar os pequenos passos. Você tem que se aceitar, mas não no sentido de conformismo, de passividade. É uma aceitação ativa, entende? Aceitação ativa. Aceitação porque é o piso firme para você dar o próximo passo. Se você não se aceita, deveria ser assim, eu queria ser assado, você não tá se vendo. Você tá lá na cabecinha do futuro, a cabeça na sala do futuro ou na sala do passado. O presente você não tá vendo. Quando você aterra no presente, isso é aceitação? Tá, tô aqui. Reconheça o que está acontecendo. Se for numa mudança de peso, estou com tal peso. Se for para uma corrida, quero correr tantos quilômetros. Se for para algo que você quer aprender, tipo, não sei nada sobre esse assunto ou sei muito pouco, o cair na real. É fundamental. E é tudo que nossa sociedade não faz hoje. Tá sempre na cabeça, eu gostaria de ser assim. Eu era assado. Futuro e passado, sabe? Cabeça não tá no presente. Então a aceitação é só no nível de a terra, fica no presente. A aceitação ativa para reconhecer o que falta para chegar onde você quer chegar e tomar as decisões corretas a fim disso. Porque, cara, isso a gente vai falar na hora que a gente estiver chegando na autoeficácia. E eu vou até te interromper para perguntar, porque é uma coisa que pra mim foi assim,
mind-blowing, sabe? Existe essa crença que a autoestima só está relacionada à autoimagem. Não é bem assim, né? Como a gente vai estudar aqui, que a gente vai desenvolver, elaborar isso juntos, o Walter Rizzo traz no livro dele, Na Paixão-se por Si Mesmo, 4 pilares fundamentais para autoestima. E eu falo com propriedade disso de quem trabalha com estética. Não é só imagem. Não é só imagem. Você tem autoconceito, o que você pensa sobre si mesmo. Você tem autoimagem, que é a imagem que você tem sobre si, que não está limitada apenas à sua forma física, mas todo o impacto que você gera no lugar que você chega. Tudo aquilo que você transmite com a sua pessoa. Está além do físico. Não. Está sim conectado à forma física, mas não apenas. A gente tem o terceiro pilar, que é o auto-reforço, que é sobre essa dinâmica educacional que a gente estabelece com a gente mesmo, frente às nossas vitórias. Se a gente sempre joga o mérito da nossa vitória, foi sorte, porque fui bem na prova porque a prova estava fácil, ou fui bem na prova porque eu estudei para a prova. Entende? Esse lugar que a gente coloca de causalidade sobre as coisas que acontecem com a gente e como a gente narra isso, está muito ligado ao auto-reforço. E o quarto, a autoeficiência. Os 4, quando bem tratados, são ótimos cavalos para puxar sua carroça para frente. Agora, quando os 4 são negligenciados, são os 4 cavaleiros do apocalipse. Destroem qualquer mundo. Qualquer mundo. Isso é muito importante. Quando você tem pelo menos um dos 4 muito bem desenvolvidos, normalmente puxa os outros 3. Então a gente tem que ficar de olho nisso para não deixar aquilo que pode ser seu aliado ser a arma do seu inimigo. Então a autoestima não é só como você lida consigo mesmo, mas também como você lida com o mundo, né? Sim, tem um impacto direto como você lida com o mundo. Por exemplo, aumenta as emoções positivas que você deixa nos lugares. Lembra que é uma metodologia de educação positiva, para gerar resultados positivos. Ele aumenta a probabilidade de relacionamentos muito mais duradouros e eficientes, né? No sentido de melhorar a qualidade das suas relações. Porque quando você se relaciona bem com você, você se relaciona melhor com o mundo. Isso vai trazer também um outro aspecto. O estudo que aumenta, que melhora, que não é só o estudo, tá? Tem que ter a parte comportamental associada. A gente não pode trabalhar aqui só cognitivo. Comportamentos tem que mudar. Você não pode tocar num assunto e não implementar ele no seu dia. Porque se você não implementar no seu dia, mesma coisa que nada. Então assim, a gente vai fazer a parte cognitiva aqui, e comportamento. Na hora que a gente entrar nessa parte comportamental, associar, né, cognição com comportamento, vai ver que melhora tudo, inclusive o sentimento de autonomia, mais independência, porque você começa a se entender melhor, entender suas dinâmicas. Isso é muito mágico, muito mágico. Eu falo do meu ponto de partida. Esse conteúdo, dentro do meu processo, para me dar ousadia, independência, confiança, é um conteúdo que literalmente me transformou, tem me transformado, porque é uma ferramenta que eu tenho usado para me estudar e com isso desenvolver melhor os meus papéis. Então, quando você quebra esse paradigma de que a autoestima é apenas ligada à imagem, você também quebra essa visão de que ela é uma questão de genética, uma questão hereditária. E por tudo que você falou hoje, a gente percebe que não é só isso, né? Então, seria legal saber como essa questão da autoimagem é formada. Aí é um ponto fundamental. A imagem que a gente tem sobre a gente, ela não é herdada ou geneticamente determinada. Ela é aprendida. Então, na escola da vida, você sabe que numa mesma sala, cada criança aprende de um jeito. O mesmo conteúdo que a professora está colocando lá na frente. É a mesma coisa. 2 filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Normalmente, se escuta a narrativa de um e de outro, podem ter narrativas totalmente diferentes sobre os comportamentos dos pais. Da forma como a pessoa recebeu a experiência de vida dela, diz muito sobre como ela se sente, quem ela é, como ela se vê. Então, isso é muito interessante, porque assim, a gente armazena informações sobre as nossas dinâmicas, né? Sobre o fruto daquilo que eu fiz, como foi que eu tive feedback dos meus pais, dos meus professores, dos meus amantes, como que eu tive o feedback das pessoas que eu dou muito valor a respeito do meu chefe, a respeito de como eu agi. Daí a pessoa vai criando, armazenando crenças e crenças e crenças a respeito de como ela deve agir no mundo, de como ela deve se sentir. E uma das coisas que a gente tem para vencer aqui juntos, que por isso que é uma batalha, vencer essa dinâmica diminutiva da vida. O nosso propósito com apaixonar-se por si mesmo, com esses vídeos, é desenvolver uma massa crítica suficiente
para desenvolver uma vida mais apaixonada, mais viva, que vale a pena viver. E não ficar essa coisa só existencial, de você vai tocando caixa, mas dar mais alma pro negócio. A partir de dar mais alma para a primeira de todas as relações, que é a sua com você mesmo. A partir do momento que você começa a se admirar, se achar mais autossuficiente, se achar mais eficiente, você se acha de uma forma mais bonita, você tem uma imagem mais bonita de si mesmo, você tem conceitos mais bonitos e elegantes sobre quem você é, cara, você brilha no mundo. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, para viver uma vida com paixão, primeiro você tem que amar a si mesmo, né? Para amar a vida desse alguém, né? Você tem que arrumar uma forma de admirar a sua rotina, porque quando entra a mesmice e a rotina fica simplesmente aguardar pelo próximo dia, aguardar pelo final de semana, aguardar pelo feriado, a vida vai perdendo os tons, entendeu? Vai perdendo cor, vai ficando cada vez mais cinza. Então, nosso propósito com esse canal e com esse conteúdo é devolver paixão pela vida mesmo. Começa se apaixonando por si mesmo. E pra gente encerrar esse primeiro vídeo, teve uma distinção que você fez, conversando uma vez comigo, que eu achei incrível, assim, que essa questão de que a autoestima elevada, ela é completamente diferente do narcisismo. Não é sobre ter um ego inflado, não é sobre mentir pra si mesmo, é sobre estar aterrado, né? Ser realista. Precisa ter equilíbrio e estar conectado com a realidade. Quando a carga narcísica tá demais, né? A pessoa tá inflada. Não estamos falando aqui sobre inflação. É que nem quando a gente fala de autoconceito. Uma pessoa que se sente mais do que o que ela realmente é. Você olha lá, a pessoa acha que ela é muito eficiente, ela não entrega nada, tá com arrogo, né? Tá mentindo. Os resultados não são proporcionais. Tudo que insufla não se mantém insuflado, que se manter, sai quebrado. Então, assim, é tudo sobre equilíbrio. Até porque a gente sempre vai voltar para esse lugar de volta para a sala do presente, olha a desordem que a coisa tá. Seja realista, mas não pessimista. Esse é um ponto de equilíbrio que a gente vai falar. Ser realista não é ser pessimista, é tocar real, entendeu? Tá funcionando essa metodologia? É funcional essa dieta? É funcional esse exercício? É funcional a forma como eu lido com os meus problemas? É funcional a forma como eu falo comigo? É positivo ou não para o meu crescimento e desenvolvimento? Lembrando que as partes sensíveis em mim têm um fundo de comportamento infantil, que são emocionais. Elas precisam de amor, cuidado e aceitação, né? De forma ativa. Não é essa coisa, eu volto nesse lugar. A gente está falando sobre a ação de aprender a se relacionar melhor consigo mesmo. Não é a aceitação passiva de ficar deitado, esperando e falando afirmações positivas, igual a gente vê muita gente aí. Fala só afirmação positiva. Mas fundamentada aonde? Em quê? Não, repete até acontecer. Será? Não existe essa coisa de pensamento mágico. Existe a terra e se organiza para concretizar. E para as pessoas que estão querendo se aprofundar nesse tópico, você tem alguma recomendação de alguma leitura, de algum livro? A base disso daqui, da organização, é o livro Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo, é a base desse conteúdo que a gente está dialogando aqui, que a gente está conversando. Se você tem alguma dúvida também, quer compartilhar, quer mandar suas dúvidas nos comentários aqui do YouTube, deixa as dúvidas aqui que a gente vai ficar muito feliz em poder compartilhar e até criar um vídeo para responder perguntas, porque é muito importante trazer outros olhares a respeito do mesmo assunto. E também de apoio, a passagem do meio, do James Hollis, da miséria ao significado da meia-idade. Também serviu de base para esses primeiros vídeos que a gente está fazendo sobre apaixonar-se por si mesmo. Essa série vai ficar incrível. Certeza. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu joinha aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que vai ser muito bom ver o número crescente de pessoas com empenho e propósito de se conhecer mais, se amar mais, ser uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo ao seu redor. Então se inscreva, encaminhe para um amigo que você acha que gostaria de entrar em contato com esse tipo de conteúdo e deixe seus comentários sempre que possível aqui no nosso vídeo. Um beijo e até a próxima.